Se Jesus vier te buscar, me buscar hoje, será que nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparada? Porque mesmo que ele não veio, né, mas todo dia ele chega para alguém. E para essa pessoa que ele chegou, né, se ela estava preparada ou não, né, para ela acabou. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é a história da Sônia. Ela é minha irmã. Em 2008, ela estava doente. Ela começou a passar mal, né? Ela, no decorrer da organização do casamento dela, e no dia do casamento dela, ela já não estava bem. E minha mãe fazia, na época, tratamento de câncer. Todo ano ela ia para Mato Grosso fazer a revisão. E a minha irmã, em 2 meses mais ou menos, ela não melhorava, sempre sentia dor. Foi no médico na cidade que a gente morava, os médicos falavam que ela estava com reumatismo crônico. E, e a minha mãe chamou ela para ir com ela, né, para passar pelos médicos de Mato Grosso. E no dia que ela saiu, ela não estava se sentindo bem, e eu tive que pentear o cabelo dela, né, que ela tinha muita dor nas mãos. E aí, então, ela foi com a minha mãe, e chegou lá, ela fez os exames, e foi constatado que ela estava com lúpus. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, e foi, acho que a maioria dos nossos parentes, eu não sei. E ela começou a fazer o tratamento. Ela estava com poucos meses de casada, 2 meses, mais ou menos. Eu tô contando a minha versão, né, porque se for, cada um vai ter a sua versão do convívio que teve com ela, né, então eu tô falando a parte que eu tive contato com ela, ou algumas partes que eu sei. E mais ou menos com 6 meses que ela, acho que estava lá, ou um pouco menos, eu trabalhava na Oi e tinha férias para tirar, e eu pedi a licença para mim, pedi minhas férias para mim ir visitar ela, e, eu não, e o rapaz, o gerente deu as férias, né, depois ele veio falar comigo se não teria como eu tirar outro mês, ou alguma coisa, não sei se ele estava precisando de mim, e eu falei que não, porque eu tinha que ir ver minha irmã, já estava tudo organizado, né, e eu precisava ver ela. E eu fui ver ela, né, fui para Mato Grosso, levei algumas coisas dela, porque como a doença lúpus, ela não tem cura, tem como fazer o tratamento, tem como controlar a doença. E eles resolveram morar lá, né, a minha mãe resolveu morar lá para ajudar ela e tal. E eu levei algumas coisas dela. E eu fui visitar ela a primeira vez, quando eu cheguei lá, e eu fiquei um pouco em choque no estado que ela estava. Ela tinha emagrecido um pouco, e aí minha mãe tinha que ajudar ela a tomar banho e tal, e eu vi ela na situação que ela estava, e tipo, não sabia como agir, né, e eu fui, nem lembro muito bem, assim, como que a visita era rápida, como que foi que eu falei para ela. Eu só lembro, assim, que que a minha mãe estava precisando lá da ajuda, para ajudar ela e tal. Na hora do banho eu ajudei, e aí eu sempre gostava de chamar ela de nega, e, é, e aí foi bom, né, e a gente sempre fazia campanha, orava muito para Deus curar ela, né, e, e nesse período que eu
porque eu fui lá e eu visitei ela mais uma vez. Aí na terceira vez que eu poderia ir, a minha tia tinha um irmão da igreja dela que falou que tinha um recado para minha irmã, né? E eu precisava falar com ela. E como não, era só 2 pessoas para visitar, eu com a esperança que o recado era Deus curar ela. Eu peguei e falei assim, não, eu dou a minha vez para ele ir, né? Que aí Deus vai curar ela. Era o meu pensamento. E o irmão foi. O irmão foi no meu lugar e Deus falou para ela que um anjo ia visitar ela aquela noite. E ela ficou muito feliz. E realmente, o anjo visitou ela. Mas ele foi para buscar ela. E naquela noite, não sei se foi naquela noite mesmo, ela de madrugada começou a passar mal e os médicos tentaram reanimar ela, mas ela não voltou. E quem estava com ela era o marido dela naquela noite. Aí a gente foi de madrugada lá para receber a notícia, né? Eu vi ela, a situação que ela estava já. No momento eu, tipo, tava em choque e tal. E assim, Deus é tão bom que aí a gente, como a gente estava em outro estado, e tinha que levar o corpo dela para a cidade que a gente morava. E muita gente ajudou. E assim, eu nem sabia que eu tinha um dinheiro para receber, né? Como eu trabalhava com vendas, e caiu um dinheiro na minha conta. E a minha mãe não tinha dinheiro para comprar passagem, nada. E quando eu fui, eu não sei, eu tinha alguma coisa para fazer no banco. Quando eu vi, tinha um dinheiro lá. Na época era muito dinheiro, R$ 1.500. Hoje R$ 1.500 não é praticamente nada. E aí eu comprei tudo que precisava, as passagens da minha mãe, a minha, e a gente foi de ônibus, né? E o marido dela, mais o meu padrasto, foi de avião, né, para levar o corpo. E foi o que aconteceu, né, com Deus. Realmente, falou que o anjo ia visitar ela, mas foi para buscar ela. E ela tinha falado para alguém da nossa família que se Deus buscasse ela, se ela morresse, ela estava preparada. E essa a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, né? Será que eu ou você, a gente hoje teria condições de falar, se Jesus vir me buscar e eu estou preparada para o que vem para nós hoje ou amanhã? Mesmo que seja difícil, porque Jesus falou que não seria fácil, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas como ele venceu o mundo, a gente também pode vencer, porque ele estava aqui como homem, como nós. Ele era Deus, mas ele também era 100% homem, então ele passou por todas as tentações. E foi o que ele disse, né? Que se ele venceu, a gente também pode vencer. Claro que com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo. E a gente não precisa ser radical, porque tem gente que fala, não, quando eu mudar, eu vou para a igreja. E não é assim que funciona, né? Tem gente que consegue mudar radicalmente, né? Mas quando aceita Jesus. Mas outros têm um processo. Deus não vai trabalhar na minha vida, na sua vida da mesma forma. Tem processo que é mais lento, tem pessoas que vai gradativamente. E mesmo que você está tentando todo dia um pouquinho, um dia você deslizou em alguma coisa, tenta de novo, não para de uma vez. Vai tentando, que é com o nosso esforço que Jesus se agrada, e não a gente deixar as coisas de qualquer jeito, ou falar assim, não, eu caí aqui, então não vou me consertar, para mim não tem mais jeito. Não é assim. Só não tem jeito para a morte,
né? Depois que você morreu, aí não tem jeito mesmo. Mas enquanto a gente está vivo, a gente pode todo dia mudar um pouquinho. Às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente não entende, mas a gente tem que ver o que que a gente plantou e o que que a gente está plantando. Por isso que é bom cada dia a gente tentar se esforçar e mudar um pouquinho, mudar um pouco, e não olhar para a vida das pessoas. Muita gente fala, se for para mim ser crente igual fulano, ou se for para mim ser crente de qualquer jeito, eu não quero ser. Mas a gente não deve olhar para isso, a gente deve, porque a salvação é individual, né? A gente deve olhar para a nossa vida, para a nossa alma e o que que a gente está fazendo para se aproximar de Deus e ter uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, porque todo dia, como que o Espírito Santo é o nosso amigo. E quando a gente tem um amigo, o que que a gente faz? A gente liga para ele, manda mensagem, às vezes marca o encontro para tomar um café. O Espírito Santo é a mesma coisa, a gente tem que ter uma vida diária com ele. Não importa quanto tempo que você vai ter diariamente com ele, mas que você tenha. E Deus quer ver o nosso esforço, a gente tirar o tempo para ele todo dia, porque às vezes a gente fala, eu não sinto Deus, eu não sinto o Espírito Santo, ele não está comigo, mas o que que a gente tem feito para a gente sentir ele? O que que a gente tem feito para se aproximar dele? Porque quando a gente tem um amigo, quanto mais contato que a gente tem com ele, mais intensa a amizade fica. E o Espírito Santo é do mesmo jeito. Como que a gente vai sentir ele? Como que se a gente não está tendo aquele momento com ele? E no Salmo 62, versículo 1 diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E que nós possamos cada dia se esforçar um pouquinho, mesmo com as nossas falhas, que não adianta, todo dia a gente vai falhar em alguma coisa, mas a gente tem que tentar mudar isso, né? E porque nós não somos perfeitos, mas Deus sabe disso, mas Ele quer ver o nosso esforço, Ele quer ver o que a gente tem feito para a gente se aproximar dEle, né? Para a gente ganhar o céu, e que Deus te abençoe.